Oi, gente. Aconteceu uns probleminhas técnicos, mas estamos de volta. Oi. Então, como eu disse, esse é um projeto de nós, estudantes de jornalismo, que tem o intuito de fazer entrevistas com outros jornalistas para descobrir um pouco mais sobre a profissão e seus desafios. Hoje a entrevista vai ser com o Eduardo Mack, que atuou durante muitos anos na área internacional. Ele apareceu aqui. Vou chamar o Mack. Estou aguardando. Aguardando ainda. Ah, tomara que vá agora, vai. Agora vai. Tá aguardando ainda. Enquanto isso, gente, vão mandando perguntas aqui embaixo para fazer depois com o Mac sobre jornalismo internacional. Obrigada. E tem um íconezinho aqui embaixo. Tô aguardando aqui. Acho que ele pediu. Vamos ver se vai agora. Oi. Tô aguardando o Mac chegar. Vamos ver se vai agora. Foi? Meu Deus. Tá carregando. Obrigada, gente. Tá carregando aqui. Tá aparecendo? Tô só esperando ele aparecer pra mim, que eu não estou vendo. Ok. Beleza. E ele saiu. Tenta entrar de novo. Tenta botar no 4G, Mac, que deve ser a internet. São as entrevistas no ao vivo, gente. Tudo pode acontecer no ao vivo. Vou tentar adicionar ele de novo. Meu Deus. Bota no 4G, Mac. Acho que o problema tá sendo a internet. Estamos tendo um problema de conexão, gente, mas isso já já vai parar e a entrevista vai começar. Exatamente. Tô aqui resolvendo com a TI, ajudante aqui do lado. Tá no 4G. Tentar te chamar de novo aqui e ver se vai dessa vez. Uhum. Ah, eu aceito. Vou ligar aqui pro Mark aqui do lado. Escuto você o tempo Oi, inteiro, Mark. preto pra mim, eu tô te escutando perfeitamente, tá tudo preto e não entra pra mim. Um pouquinho, tava carregando, depois parou. Coisa, Tá tenta no entrar. 4G, Tenta de tá no novo. 4G. Tenta de novo. Falou. Falou? Tentou de novo aqui. Ele entrou. Acho que agora vai. Oi, Wanda. Tô tendo problemas sérios de conexão aqui. Opa, peraí.
Tá guardando aqui. Pode ser que em outro cômodo da casa dele pode ser melhor pegar o 4G. Tá carregando. Foi! Oba! Foi! Oi, Mark, seja bem-vindo! Televisão ao vivo é assim. TV ao vivo. Ao vivo tudo pode acontecer, tá vendo, gente? Tudo pode acontecer no ao vivo. Seja muito bem-vindo, Mark. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. É uma honra É um prazer. estar te recebendo aqui. Esse é o melhor ângulo que eu posso oferecer para vocês. Eu estou com um filho em casa, família, ou seja, é o melhor que eu posso fazer. Tranquilo. Mas vamos focar no conteúdo, não na imagem. Isso mesmo, Mac. Bora começar então. Mac, é um costume nosso da conversa permitir que o entrevistado se apresente. Então, por favor, fale um pouco mais sobre quem é o Eduardo Mack. Bom, o Eduardo Mack é um jornalista. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês minhas experiências. Minha primeira profissão na vida foi professor. Fui professor de inglês do curso Brasas. Então, eu acho que educar e ensinar para mim é fascinante. Então, me dá um enorme prazer poder compartilhar com vocês um pouco da minha história. Sou jornalista, formado pela Universidade da Pensilvânia, ganhei uma bolsa quando muito jovem do Fulbright. Voltei para o Brasil, trabalhei no Jornal do Brasil, fiz pós na Inglaterra, trabalhei na BBC, TV Globo, inaugurei a Globo News, fiz literalmente o primeiro jornal da Globo News em 96. Verdade. E depois eu tive algumas trajetórias, passagens por empresas, né, corporações, trabalhando na área de marketing e comunicação. E hoje sou um consultor. Então, assim, vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês um pouco da minha jornada e como eu posso ajudar vocês a trilhar um caminho mais suave, né? Porque é sempre difícil. O começo tem muitas dúvidas, né? Mas, assim, fiquem tranquilos. Com certeza. Tudo vai dar certo dentro do que você quer fazer. Mas, assim, enfim, a gente vai chegar lá. Vamos conversar. Beleza. Então, Mac, por que você escolheu jornalismo? Da onde surgiu essa ideia? E por que o jornalismo internacional? Bom, essa é uma história muito engraçada, porque assim, eu desde criança eu sou um apaixonado por avião, né? Assim, avião comercial. Eu sou louco. Avião passava, eu olhava para o céu, conheço avião pelo piscar das luzes, pelo formato da turbina, assim, é coisa de maluco mesmo, de quem gosta. Uhum. E depois fui morar na Ilha do Governador, grudado no galeão. Meus amigos todos, o pai era da Varig, a mãe era aeromoça, isso era um tormento para mim. E eu não pude ser piloto porque eu sou míope. E na época que eu quis ser piloto, não existia operação de laser. Então, miopia tirava a pessoa da jogada. Então, enfim, ao longo do tempo fui descobrindo que tentei ser diplomata, mas depois achei que não era para mim. Porque eu gostava de línguas, meu avô era americano, meu avô veio para o Brasil em 1930, imigrante, depois que a Bolsa quebrou, em Nova York. Uhum. Então veio para cá, conheceu minha avó, casou, teve 5 filhos, ou seja, então eu cresci num ambiente assim eu tinha muita curiosidade de saber de onde eu vim, né? Porque assim, eu tô aqui hoje porque meu avô entrou num navio, veio para cá, conheceu minha avó. Meu avô falava com um sotaque fortíssimo, falava português perfeito e tal. Então eu acho que o mundo, meu avô assinava todas as revistas Time, Newsweek, National Geographic, então, todo domingo que eu ia na casa dele, eu encontrava essas revistas todas, então eu ficava fascinado pelo mundo. Tinha um avô americano, então acho que isso me levou para o jornalismo, porque eu não pude ser piloto, não quis ser diplomata em jornalismo, então quando eu fui para o jornalismo, já queria eu quero ser correspondente internacional. Beleza. E só para complementar, desculpa que é importante esse dado sobre o correspondente, é que durante a ditadura, os melhores jornalistas do Brasil, eles não podiam trabalhar no Brasil porque eles eram tão competentes, mas o Brasil tinha muita censura. Então, durante os anos 60 e 70, a Globo e os melhores jornais mandaram seus melhores jornalistas para o exterior, para fazerem correspondência internacional. Então, Lucas Mendes, Roberto Feite, Ricardo Pereira, nomes que são influentes no jornalismo, eles fizeram carreira lá fora porque não tinha como trabalhar no Brasil. Depois isso se inverteu. Então eu cresci assistindo o Jornal Nacional com esses caras que eram feras. Então eu falei assim, eu quero ser eles. Então assim, essa é a mistura do avião. Quem não quer? Sim, mas naquele tempo o correspondente ficava muito tempo fora. Hoje em dia eles ficam algum tempo. O Lucas Mendes ficou a vida inteira. Né? Então esses caras faziam parte do seu jantar toda noite no Jornal Nacional, eles estavam sempre lá. Não era aquela coisa que se você hoje tem daqui a 2 meses tem outro.
aqui, eles eram seus, né? Estavam presentes nas noites, todas as noites. Então foi assim que eu caí no jornalismo. Beleza. Então, Maqui, eu queria saber, é que você falou correspondente e tal, eu queria saber qual a diferença, quais são as demandas diferentes que tem entre um correspondente e o jornalista que atua diretamente na redação. Bom, na redação, você tem pessoas que precisam ser muito competentes, né, na capacidade de conhecer um mundo que elas não estão vivendo, né, para fazer a Uhum, edição das reportagens. O correspondente é o cara que está lá circulando e está vendo as coisas acontecerem. Então é muito importante que o editor, ou quem está na redação editando a matéria, ou enfim, cuidando da edição do jornal, que ele saiba a proporção, o tamanho daquela notícia, né? Eu uhum, estou dizendo isso porque é muito comum você pegar uma pessoa que está de plantão, que não conhece muito bem a história da Itália, aí vem o correspondente e fala assim, olha, aconteceu isso, e se o cara não dá valor para aquilo, não dá o destaque necessário. Então, assim, a relação redação e correspondente, ela é quase que um casamento. Né? Para dar certo, tem que ter uma sintonia ali muito amarradinha. Eu acho que quem está na redação tem que ter muita humildade para entender que quem está lá fora vendo, está vendo muito mais do que você. Né? uhum. E quem está na redação sabe qual é a edição do dia, o espaço que ela tem para botar as matérias e tal. Então é uma relação de muito respeito e obrigatoriamente de equilíbrio. Porque o correspondente às vezes pode ficar estressado e irritado porque não está tendo o destaque que ele tem, mas ele tem outros correspondentes mandando notícias igualmente importantes. Ou seja, essa dinâmica de decidir o que vai entrar e quando, como, ela, para mim, ela funciona melhor quando você mantém uma relação de respeito, né, de credibilidade. Né? Porque se você Uhum. liga para o seu editor toda semana dizendo que você tem uma puta. Desculpa, você tem um furo, Tudo e bem. tem não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, o cara vai achar que você é um oportunista, um cara vaidoso que quer sempre aparecer. Então, se você Uhum. consegue ser uma pessoa equilibrada e entender que tipo, a sua notícia não é tão quente assim, você começa a ter apoio e suporte na redação de pessoas que vão começar a entender que você é um cara sério. Né? Porque sério não quer dizer que você não seja competente. Entendeu? Competência a gente tem. Mas a seriedade, ela é uma coisa que você leva um tempo para mostrar para as pessoas que você é sério, que você é uma pessoa que sabe medir o que é a notícia, né? Então, assim, essa relação é muito delicada, mas ela é super. É que nem médico e enfermeiro, né? O Uhum. cirurgião não é bom se ele não tem um bom anestesista, um É bom. um trabalho em equipe. Redação é a mesma coisa. Um fotógrafo e um jornalista, quando eles saem para fazer uma matéria, eles têm o mesmo valor. Eu sou de um tempo que quando você via um correspondente falar de uma matéria, ele nunca identificava quem era o câmera dele. E hoje em dia, isso levou 30 anos para as pessoas entenderem que o câmera ele é talvez mais importante do que o repórter, porque ele tem que procurar as imagens que vão cobrir a matéria do ponto de vista de televisão, né? Mas assim, o fotógrafo também é o cara que às vezes ele pega aquela foto que traduz exatamente, ou então o Exatamente fotógrafo, isso. e às vezes o fotógrafo muda a matéria completamente porque ele conseguiu ver um ângulo, ou seja, então essa relação, se ela não for uma relação de respeito, de camaradagem, de admiração, e eu não estou sendo poliana não, tá? Eu estou dizendo isso para vocês porque eu já vi muita gente se estressando em redação, gente vaidosa dos dois lados, que não entendem que o produto final é uma contribuição de todos. Né? E não estou sendo nem um pouco, sabe, paz e amor, não, porque assim, é de verdade. E quando você trabalha desse jeito, isso é muito legal, porque você acaba, quando a matéria sai, você se sente feliz, porque a foto traduz o que você pensou, né? Ou então a imagem que o câmera conseguiu, né? Então, assim, isso é muito legal e isso é uma recomendação que eu dou para vocês, assim, que o quanto antes vocês puderem baixar a cabeça, escutar mais do que falar, admirar quem está querendo te ajudar, tentar seduzir quem não quer te ajudar, porque às vezes tem muita insegurança, tem gente que tem medo dos jovens, que vão passar uma rasteira, não sei o quê. Sai dessa. O processo do jornalismo ele é que nem um bom vinho. Ele precisa ir para a adega, passar um tempo lá para virar um Bordeaux robusto. Então, assim, não adianta ter pressa. Ninguém vence sozinho. Os que conseguem destaque duram um tempo, mas depois acabam caindo, porque passam mais tempo defendendo o seu nome, que não é forte, do que trabalhar com equipe. Ou seja, para mim é tão bom poder estar compartilhando isso com vocês, porque essa foi parte da minha história.
Eu tenho amigos hoje que eu fiz há 30 anos atrás, que a gente toma chopp, conversa. Por quê? Porque existia ali uma camaradagem, um companheirismo, né? Então isso é muito, muito importante. Beleza. Além desse companheirismo, espírito de equipe, que outras competências, habilidades a gente, quem quer trabalhar com jornalismo internacional tem que ter para construir uma boa carreira? Olha, para te ser, eu fui muito rápido para essa área porque eu sou a última geração que viu os jornais cheios de correspondente no exterior. Então, assim, para mim era tipo, é para lá que eu vou, para lá que eu quero ir. Mas se eu pudesse fazer uma retrospectiva daquela minha iniciativa, me faltou muita experiência de rua, né? De entender o meu país, de cobrir a minha cidade, né? E tá variando o som? Vocês estão escutando? Tá todo mundo, tá ótimo o som. Tá ótimo o som, galera? Tá, tá bom. Então vamos lá. Então o que eu quis dizer foi o seguinte: eu acho que antes de pensar em ir para o exterior, eu acho que vocês deveriam pensar um pouco em cobrir a sua cidade, o seu bairro e o seu país. Porque, assim, o mais importante no jornalista é ele treinar o olhar, né? Porque, assim, vocês são uma geração que tem um desafio muito grande, que é o seguinte: vocês já entram na universidade bombardeados de todo tipo de fonte. É internet, é Twitter, é no seu... Vocês não têm... Assim, é dificílimo para vocês fazerem, dividir, né? Assim, tipo, fazer uma edição do que está vindo para vocês. Então, assim, vocês são muito seduzidos. É um overkill, que é um termo em inglês, assim, tipo, é uma overdose de informação. E eu acho que deve ser muito confuso para vocês, assim, tipo, juntarem as pontas, entenderem o que é a Bósnia, o que é a Rússia, o que está acontecendo lá, se você não está nem entendendo ainda o que está acontecendo aqui com o Bolsonaro, com o interior do Brasil e tal. Então, eu acho que assim que antes de pensar em ir para o exterior, eu diria para vocês o seguinte: entendam o Brasil, entendam política, entendam cidade, entendam povo, entendam o interior, né? Porque assim é isso que vai dar para vocês o estofo para ir para fora. Porque assim, para ir para fora hoje em dia, eu acho que é muito delicado, porque assim, as empresas de comunicação não investem mais nos correspondentes. Antigamente a pessoa ia, ficava 10, 20 anos ganhando US$ 20.000 por mês. E, assim, era uma vida confortável, mas assim, dava para fazer correspondente. Hoje em dia não existe mais esses salários. Então, assim, quem está lá fora hoje, se você pega uma CNN Brasil, por exemplo, que está cheio de correspondente, são todos freelas, são pessoas que estavam lá, que eles contrataram. Não estou falando mal, não. Eu digo assim, o business está muito caro para você manter uma pessoa fora, né? Porque as audiências não são as mesmas, a publicidade está caindo, a audiência está caindo, ou seja, como é que você faz isso? Então, eu vejo o cenário internacional da seguinte maneira: não adianta ir para o exterior sem falar línguas bem, tá? Escolher um país que você não domina a língua, por exemplo, para a Alemanha, morar em Berlim, não falar a língua e você querer ser correspondente, é um sofrimento. Você vai ter que contratar um tradutor, um produtor, porque você não vai conseguir fazer nada, né? Então, assim, eu sou amigo de pessoas que fizeram correspondência tipo, no exterior, tipo Lucas Mendes. Essas pessoas iam, ficavam anos, dominavam o idioma, né? E ficam lá. Um amigo meu também, que foi correspondente no Japão, 15 anos, fala japonês fluentemente. O correspondente da Globo no Japão hoje, que é o Carlos Gil, né? A Globo manda as pessoas de 3 em 3 anos. O Gil é extremamente competente, mas ele não fala japonês. Ele tem um tradutor. Quando ele sai para fazer a matéria, ele leva 2 pessoas. Um tradutor e um produtor. Né? Senão ele não faz a matéria. O japonês não conversa com o ocidental confortavelmente se você não estiver falando na língua deles. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, assim, eu hoje penso que para você ir para fora, você tem que estar preparado, assim, como jornalista, escolher um país que tenha relevância para você ir para o Brasil e oferecer matérias para publicações, é uma espécie de um grande freelancer, mas com contratos bons. Porque, assim, a chance... Imagina, o Brasil não tem... A Veja não existe mais. A Época praticamente não existe mais. A Exame não existe mais. Então, a imprensa, assim, a mídia impressa, ela está minguando, né? O Globo não tem mais correspondente em quase lugar nenhum, né? Então, o Estadão e Folha... Isso não quer dizer que vai acabar.
é que vocês estão entrando no mercado num momento de entre safra. Está mudando o formato como a coisa funciona. Então, eu acho que a melhor coisa que vocês fazem é trabalhar reportagem, texto, porque assim, um grande problema para jornalista, assim, e existem vários que entram no mercado com muita pressa, precisam ficar famosos, preciso fazer meu nome, eu tenho que estar na Globo News, eu tenho que estar não sei aonde. Esse é o caminho errado, né? Porque assim, tipo, se você vai para assim, é muito, por exemplo, Pedro Bial, né? Que todos nós conhecemos. Pedro Bial foi um trainee da Globo, começou como estagiário, brilhou porque tem um texto primoroso, é um cara talentosíssimo, fez muitas reportagens, mandaram para Londres, ele explodiu como correspondente em Londres, enfim, um cara... Mas ele é uma super exceção, um cara que começa em televisão, agora ele já tinha um texto perfeito, aprendeu reportagem muito bem e foi para fora, mas assim, como ele, eu conheço pouquíssimos, isso não vai se repetir com frequência. Então, eu acho assim e eu falo isso porque eu não fiz essa trajetória. Eu sinto falta de ter ido para o interior do Brasil. Eu tenho uma amiga chamada Yula Rocha, que foi correspondente do SBT em Nova York. A Yula começou na Globo News comigo em 96. E ela era muito boa, muito competente. Ela queria ir para reportagem, não estavam dando chance para ela na Globo News. Ela falou, cara, eu quero fazer reportagem. Ah, então você tem que sair da Globo News, vai para a Globo, vai para Juiz de Fora. Ela foi para Juiz de Fora. Aí fez matéria pra caramba, fez o que ela queria, aí ganhou uma bolsa na Inglaterra, fez uma pós-graduação. Quando terminou a bolsa, o SBT ofereceu para ela a posição de correspondente em Nova York. E ela ficou lá vários anos, agora está na Inglaterra. Estou dando essa volta para explicar assim que ela fez o que ela tinha que ter feito. Ela trabalhou na reportagem. Né? E reportagem pode ser cobrir... Gente, é favela, é seminário, protesto, assim, tem que fazer um pouco, hospital, né? Tem que fazer um pouco de tudo, porque assim, o Brasil tem um defeito muito sério, que assim, na televisão tem uma coisa do rosto bonito, de onde você cresceu, em que escola você estudou, né? Porque eu falo isso porque até os anos 70, anos 80, os apresentadores da Globo não eram jornalistas, eram locutores. Cid Moreira, Sérgio Chapelin, esses caras não são jornalistas, eram locutores, bonitos, charmosos, né? Agora, de vez em quando aparecia um jornalista ou outro, mas assim, na Globo, que é uma empresa que eu respeito, trabalhei lá, mas acho que ela tem um defeito que quem vai apresentar o jornal não é quem fecha o jornal, é um jornalista que senta lá e que lê as matérias e que, né? Mas, assim, o Renato Machado foi o único que eu me lembro que fazia o Bom Dia Brasil de manhã, até uns 5, 7, 10 anos atrás. Ele foi correspondente do Jornal Brasil na Europa. O cara era fera. Quando ele sentava ali, ele era o Brasil não tem âncoras, né? O William Vac foi um âncora de noite no Jornal da Globo. Enfim, alguns isso foram aparecendo depois. Mas a cultura do âncora, que é o cara que é o dono do jornal, que é o editor-chefe, que é quem manda no jornalismo ali, isso está vindo agora. A gente está muito atrasado, porque isso é velho. Na Europa isso é antigo, nos Estados Unidos isso é mais do que... Mas o Brasil tem um jornalismo de televisão com esses vícios, né? Então, assim, é um pouquinho complicado. É uma das coisas que eu ia perguntar, o que você está achando da qualidade do jornalismo correspondente atualmente? O que você acha que está melhorando, está piorando, está na mesma? Olha, assim, eu acho que não é nem melhorar nem piorar, mas assim, eu sou favorável a um jornalismo internacional com pessoas que realmente conhecem os países onde estão, que pelo menos conheçam a língua, que tenham fontes, porque assim, não adianta você fazer uma matéria com as mesmas notícias que a Associated Press está oferecendo, que a Reuters está oferecendo. Você tem que ter um diferencial, né? Você tem que ser capaz de descobrir uma coisa ali que ninguém tem. Vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Assim, eu tenho um amigo muito querido, que é um dos caras mais competentes de jornalismo internacional que eu conheço, que se chama Lorival Santana. Ele é o editor de internacional, ele é o expert internacional da CNN Brasil hoje. E ele fez a carreira dele no estado de São Paulo, Estadão. O Lorival, ele assim, é um cara tão competente, fala idiomas, tudo bem, mas ele tem um entendimento internacional tão grande que eu vou contar alguns pequenos casos que refletem o que é ser um jornalista internacional. Ele um dia botou na cabeça que ele queria entrevistar
O Arafat, que era o líder dos palestinos, já faleceu, que era considerado um terrorista, que era da OLP. Então, esse cara ele fez contato com a OLP e pediu uma entrevista com o Arafat, como jornalista do Estadão. Aí disseram para ele assim, olha só, vamos considerar seu pedido, mas aguarde notícias nossas. Passou-se um ano, ele recebeu um telefonema falando assim, olha só, embarque para Trípoli, na Líbia, vá para o hotel tal e aguarde nossas instruções. Caramba. Aí o Estadão botou ele num avião, ele foi para Trípoli, na Líbia, foi para um hotel, ninguém procurou ele por mais de 1 mês e meio. Ele ficou no hotel esperando. Aí um dia o telefone tocou, você ainda está aí? Tô. Amanhã vai passar um carro na porta para te pegar. Não passou, passou 3 dias depois. Aí levou ele finalmente, ou seja, isso é porque o Arafat era considerado um terrorista, todo mundo queria matar o cara, mas acharam que podiam. Agora, fizeram todos os testes com ele para ter certeza que ele não era um agente da CIA ou de algum outro que pudesse querer matar o cara. Então, quando ele me contou essa história, eu falei assim, gente, isso é mais legal do que um prêmio ESSO, que um prêmio Pulitzer, porque ele viveu uma experiência. A outra história incrível foi quando teve a Guerra do Golfo, quando tiveram os ataques, ele sabia, ele descobriu que o Talibã estava por trás. Então ele chegou no Estadão e falou assim, cara, eu tenho que embarcar para o Afeganistão. Então ele foi um dos primeiros jornalistas a chegar no Afeganistão, procurou um produtor, tradutor, e explicou para o cara que ele queria fazer uma reportagem. E o cara falou assim, olha só, eu não ia contar isso para ninguém, mas assim, eu sou parente do número 2 do Bin Laden. Você quer uma entrevista com ele? Aí ele falou assim, quero. Então, ele foi o primeiro jornalista do mundo que falou com um cara próximo ao Bin Laden depois do 11 de setembro. Aí, quando ele terminou, quando ele publicou a matéria, vieram os franceses para o Afeganistão e pediram para esses tradutores para fazer a mesma entrevista. O cara falou assim, não, esse tipo de oportunidade só acontece uma vez na vida. O cara não vai dar essa entrevista, não vai dar esse mole de novo. Então, assim, você tem que ser um apaixonado por noticiário internacional, você tem que ter as fontes. E eu vou contar mais uma história do Lorival, que assim, vale a pena, porque esse cara merece todo tipo de crédito. Quando o Gaddafi, na Líbia, estava sendo lá, a Líbia estava sendo atacada, estavam atrás dele, o Lorival era o chefe dos correspondentes. Em São Paulo, ele tinha um correspondente do Estadão em Paris, que é o Andrei Neto. Aí um dia eu estava lendo no noticiário e falei assim, correspondente do Estadão é preso na Líbia. Aí eu falei assim, caramba, o Lorival foi... Eu fiquei tão chocado, cara, o cara mais safo do mundo. Ele vai a guerras, atrás de guerra, nunca acontece nada com ele, porque ele é muito cauteloso, é zero vaidoso e tal. Aí eu fiquei super chateado, aí dias depois vi a notícia de quem foi sequestrado, foi o correspondente de Paris, que entrou na Líbia por Trípoli, que era a cidade que estava sendo atacada. O Lorival embarcou do Brasil para o Egito e entrou para o Benghazi, que era uma cidade onde a oposição... Então ele falou, cara, eu não vou entrar num país, na cidade que está sendo atacada, eu vou entrar por onde as tropas que estão contra. Então, assim, o correspondente de Paris foi mais ambicioso, é um cara muito legal, muito bom. Mas, assim, foi muito legal porque eu falei assim, cara, esse é o Lorival que eu conheço. Ele não ia dar esse mole, entendeu? Então, assim, você tem que ter você tem que ler muito, entender o que está acontecendo, porque se você cai de paraquedas achando que você vai se dar bem, pode ser que aconteça, mas a chance de você se dar mal é muito maior. Então, assim, então, se você não tem paciência, calma, não adianta correr. O mundo internacional, ou do esporte, ou da ciência, são muito grandes. Para você que está chegando agora, por mais que vocês possam ser competentes, inteligentes, etc., não adianta. Assim, é muito superficial achar que você entende a partir de um livro que você leu ou do noticiário que você acompanha sentado na sala da sua casa, no conforto, do silêncio, do ar-condicionado, do almoço, jantar, tudo servido. Você, às vezes tem que ir para um lugar, ficar sem comida, numa floresta, para entender os terroristas. Assim, é muito, muito complexo. Ou seja, não é para assustar vocês, é apenas para dizer, não tenham pressa, as pessoas chegam lá, mas assim, quem chega lá é quem tem paciência e humildade para entender, não é a minha hora, não estou pronto, eu não tenho estofo para isso. Imagina você ficar num lugar, num hotel 1 mês e meio, sem saber o que vai acontecer, esperar, né? Então, assim, é muito interessante. Entendi. Você comentou sobre contatos, que ele tinha vários, e um colega meu aqui, o Pedro, perguntou como criar uma rede de contatos e fontes em um país onde você não conhece ninguém? Como que faz isso?
Ah, isso aí tem vários caminhos. Você pode fazer contato com as embaixadas, você pode procurar os jornais de outros países e se apresentar. Assim, olha só, na nossa profissão, contato é tudo. Mas é Exatamente. muito importante, se eu puder dar uma dica para vocês, é o seguinte: eu tenho 57 anos e 33 de carreira. Eu tenho contato até hoje, pessoal, com pessoas que foram minhas fontes, que me ajudaram na profissão desde 1985. Estão na minha rede até hoje. E talvez eu não tenha pedido para elas absolutamente nada de trabalho, mas eu estou próximo delas, me oferecendo Uhum. para ajudar no que eles quiserem, com os filhos, com família. Porque assim, a minha esposa que fala assim, cara, você tem dois empregos, né? O jornalismo e manter a sua rede de. Mas assim, eu tenho um enorme prazer de manter meu contato com as minhas redes, porque assim, eu gosto de gente. Jornalista que não gosta de gente tem um problema, né? Porque assim, tipo, você tem que gostar das pessoas, você tem que admirar, você pode não concordar, mas você tem que gostar de gente e entender que gente diferente também é muito legal, né? Porque elas te ensinam coisas que você não conhece. Ser amigo de um muçulmano como latino não é simples. Ser amigo de um japonês não é simples, porque os hábitos, a forma de ver o mundo, né? A forma como a gente se abraça, se beija, não beija, põe chapéu, não põe chapéu, toca, não sei o quê. Gente, o código, os códigos de convivência são tão complexos e é através das amizades que você vai fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu diria para vocês é o seguinte: o maior erro de um jornalista é pedir ajuda para alguém, conseguir o que queria e depois, tchau, um abraço e nunca mais procurar aquela pessoa. E isso para mim, e olha, eu fiz isso no tempo analógico. Significa mandar cartão postal, carta. Hoje em dia, com LinkedIn e com mídias sociais, WhatsApp, Ficou muito mais fácil. é imperdoável Exatamente. a pessoa não manter Exato. essas relações. Porque, assim, não existe mais legal no mundo do que você ligar para uma pessoa e você conseguir uma coisa assim, tipo, eu tinha um amigo, quando eu trabalhava na Globo News, lá nos primórdios, diziam pra gente assim, quem quiser entrevistar alguém, pode entrevistar. Então eu falei assim, eu vou entrevistar pessoas internacionais. Então eu ficava lendo o Anselmo Góes para saber quem é que vinha do exterior para o Brasil. Tá? Então um dia veio a notícia de que Shimon Peres, que era o ex-primeiro-ministro de Israel, vinha para um evento no Rio de Janeiro, lá no Hotel Sheraton. Aí, nas minhas viagens pelo mundo, eu tinha um amigo que era uma espécie de um super jornalista em Israel. Eu falei assim, Yaron, Shimon Peres está vindo para o Brasil. Eu quero entrevistar ele. Você me consegue os contatos da assessoria dele? Está aqui. Mandou os contatos. Mandei um fax. Naquele tempo não tinha celular fácil, tudo era difícil. Então mandei um fax para a mulher. Ela respondeu: Shimon Peres é uma viagem particular. Ele não vai falar com ninguém. Agradeço o seu interesse. Fica para uma próxima. Aí eu liguei para o Yaron. Falei: Yaron, obrigado pela ajuda, mas não vai rolar. Aí ele gargalhou e falou assim: claro que vai rolar. Eu falei, não, cara, ela me mandou um fax dizendo não. Cara, eu conheço o Shimon Peres com a palma da minha mão. Esse cara é extremamente vaidoso, ele não pode ver um microfone que ele vai falar. Então faz o seguinte, vai pro hotel, senta na mesa, janta no evento. Quando acabar o evento, ele levantar da mesa e for pro elevador para subir no quarto, você corre atrás dele, liga a luz, põe o microfone na frente dele que ele vai te dar uma exclusiva. Eu falei assim, tá falando sério? Ele falou assim, tô falando sério. Aí imagina eu dizer isso para minha editora-chefe. Olha só, Vera, o negócio é o seguinte, eu preciso de uma equipe para ir para o Sheraton entrevistar o cara, porque eu tenho uma dica de que ele vai falar comigo. Ela olhou para minha cara e falou assim, tá bom, pode ir. Aí eu fui, aí os câmeras rindo de mim assim, Mac, a gente vai jantar de graça, né? Porque não vai rolar, né? Eu falei assim, cara, o meu amigo, ele é super influente no Israel, ele me falou que rola. Conclusão, acabou o evento, fui para cima dele, joguei microfone, luz, consegui uma exclusiva para o Jornal das 10. Ninguém no Brasil falou com o Shimon Peres. Tudo bem, não era uma exclusiva assim, uau, mas assim, eu Mas estou dando para era. vocês um exemplo, é o seguinte, eu usei um contato meu que me deu a dica certa de como fazer isso, né? E eu conto essa história porque ela é muito significativa, né? Porque é um amigo de muitos anos, uma relação que eu desenvolvi, né? Então é simplesmente assim, eu não tenho como, assim, gente, vocês não serão nada sem os seus contatos. E a pior coisa para o seu sobrenome, para a sua reputação, é você ser conhecido como tipo assim, ah, olha lá o Paulo, pede, mas vira as costas, não sei o quê.
as pessoas passam dificuldade na vida, perdem alguém, perdem emprego. Essa rede é a rede, nem que seja uma rede de ser solidário com um colega que foi demitido ou que não sei o quê. As pessoas, elas nunca vão te esquecer, porque a nossa profissão é uma profissão de gente, uma profissão de relacionamentos. E os vaidosos podem escrever, eu assino embaixo, não vão longe. Os vaidosos passam mais tempo cultivando, puxando o saco de chefia para sobreviver, do que realmente sendo admirados pelo que eles fazem. Vocês podem escrever, porque isso aí, quando vocês assistem a televisão todo dia, aparecem pelo menos cinco pessoas que são assim, que estão lá, que estão no auge, não sei o quê, mas passam um tempão tendo que segurar em tudo que pode, que senão cai. E quem não cai, é aquela pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa vai estar aqui para sempre, porque é competente, é generosa. E tudo bem, o que eu falo não é uma regra cartesiana, mas tem muito mais gente no mercado que é interessante, que é fiel, que ajuda outras pessoas, que é solidário, né? Que quer ajudar. Tem bastante gente, mas assim, vocês vão perceber facilmente quem é quem, entendeu? E quem gosta do jornalismo não tem pressa. Quem gosta do jornalismo tem um objetivo, né? Que é uma boa reportagem, fazer uma contribuição para a sociedade, trabalhar um texto, ter orgulho. Caramba, eu escrevi isso aqui, esse título é meu, sabe? Esse tipo de prazer, ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. Agora, você conseguir destaque porque alguém te escolheu, te apadrinhou e te empurrou, é muito gostoso. E eu posso dizer, assim, não vou dizer nomes, claro, assim, tem uns 10 que estão no ar aí em jornais que são pessoas apadrinhadas. Eu tô ligado. Né? Então você percebe, gente, que histórias você tem para contar, né? O que você conquistou na sua vida, né? Então eu acho que a nossa profissão é uma profissão de conquistas, de muitas conquistas, e não é quantidade, é qualidade. Às vezes você vai celebrar um furo seu no início da carreira e no final da carreira você não conseguiu nada parecido, mas assim, se você conseguiu aquele, cara, abraça ele, dorme com ele, beija ele, porque assim, é o seu grande troféu. E cada um tem um troféu particular próprio, né? Então isso é muito legal. Isso. Eu tenho uma pergunta em relação a furos de notícias aqui, uma colega que mandou. Ela perguntou assim: para conseguir o furo dos contatos, vale até quebrar a ética jornalística? Não. Não, Isso aí eu também concordo que não. Não. Mas vou te explicar. Olha só, o furo para mim é uma coisa completamente diferente, tá? Aliás, tem dois tipos de furo. Tem um furo que você caça ele e que você pega ele. E tem um furo que cai no Uhum. seu colo. Cai no seu colo. Jornalista que não anda, que não sai para a rua, que não se expõe, não vê furo, tá? Então eu vou contar para vocês duas histórias muito engraçadas, porque assim, engraçadas assim, que são curiosas. Eu sou amigo pessoal do Anselmo Góes. Trabalhei com ele no Jornal do Brasil lá atrás. E depois que eu deixei de ser jornalista de redação, eu trabalhei na Globo muitos anos. E eu sempre gostei de escrever, de jornalismo, sentia falta do jornalismo. Aí eu cheguei e pensei assim, cara, me aproximei do Anselmo, falei assim, Anselmo, eu posso te oferecer pautas de vez em quando? Ele falou assim, claro, pode mandar para mim que eu ponho na coluna. Então vou contar dois episódios que são espetaculares, que uma vez eu fiz uma viagem para São Paulo, eu fui para um evento, eu estava trabalhando na Globo, e fui para um evento da WPP, que é a maior agência de publicidade do mundo, que fez um evento no Brasil antes da Copa, né, lá no Copacabana Palace. Então, um evento enorme e tal, e eu fui com alguns diretores da Globo e eu fui cuidando dessa galera, que estava do ponto de vista de comunicação. Aí quando a gente chegou lá, como nós éramos patrocinadores, a gente foi para uma sala enorme, que tinham só os patrocinadores. Então, lá estavam diretores da WPP, estava lá também o Nussmann, do Comitê Olímpico do Brasil, Leonardo Griner, que eram os caras do Comitê Olímpico do Brasil, e eu. Eram umas 15 pessoas. De repente, abriu a porta e entrou Ronaldo Fenômeno, que naquela época jogava pelo Corinthians. Aí ele entrou, uma festa, eu falei assim, ué, o que ele está fazendo aqui? Não, ele vai ser o elemento surpresa. Ele vai fazer uma aparição no evento. Então ele estava na salinha com a gente, eram umas 15 pessoas. Aí ele super simpático, né? Tava já assim, meio gordo, né? Porque estava no Corinthians, estava na sua reta final. Aí ele virou-se para o Nussmann e falou assim, pô, Nussmann,
Mó sacanagem, né, cara? Todo mundo torcendo contra a Olimpíada no Rio, cara. Vai ser muito legal, o Brasil vai dar um show, isso aqui, tá, eu Nusman. Poxa, obrigado, Ronaldo e tal. E você, Ronaldo, como é que você tá? Ele falou assim, Nusman, acho que chegou a minha hora. Vou pendurar a chuteira. Ele falou aquilo para uma sala com 15 pessoas. E eu tava lá. Aí, Caraca! aí eu pedi para tirar uma foto com ele. Ele me deu um autógrafo. Aí eu sentei numa cadeirinha, peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Anselmo Góes. Anselmo, o Ronaldo vai se aposentar. Ele falou isso aqui num evento da WPP, parará, parará, parará. No dia seguinte, foi furo mundial. Meu Ele não Deus. tinha falado para ninguém. Ele não ia nem falar no evento, mas ele falou ali dentro. Aí você pensa assim, aquelas 15 pessoas que estavam ali na sala, quando viram a notícia, falaram assim, quem foi que falou com o Anselmo? Porque ninguém sabia quem eu era. Eu não era da WPP, eu não era do Comitê Olímpico. Eu estava lá porque eu estava pela Globo, né? E a outra história que também é de esporte, eu estava num avião, num voo para São Paulo, e naquela época, foi em 2008, você podia marcar, se você tivesse um status na TAM, você podia pedir os assentos da frente sem precisar pagar. Aí eu pedi para ficar no assento 1, que eu tinha uma reunião em São Paulo, que eu tinha que sair do avião rápido. Aí quando eu fiz o check-in, a mulher me botou no assento 2. E no corredor, eu gosto de janela, eu gosto de avião. Aí eu fiquei chateado, sabe uma coisa? 45 minutos, deixa pra lá, vou ficar no corredor mesmo. Aí no que eu sentei no corredor, o cara que estava no assento do corredor, na fileira da frente, que eu podia ver na diagonal, ele abriu um laptop e começou a trabalhar no laptop. Aí eu percebi que o laptop era assim, na tela, era como se fosse um contrato. Eu conheço a fonte, né, as letras de contrato e tal. E eram 2 contratos, era um laptop grande, dividido ao meio, com textos divididos, e o cara estava fazendo uma edição de um contrato. O jornalista que não é curioso não vai longe, certo? O jornalista tem que ter curiosidade. Então, eu me aproximei um pouquinho assim, botei meu pescoço para frente para ver o que estava lá no contrato. E todo contrato, quando tem um nome de pessoas, ele está em negrito. Aí o nome que estava em negrito era do Neymar, que jogava para o Santos na época, né? Aí o contrato era assim, um era Barcelona e o outro era Real Madrid. E lá tinha tudo, salário, merchandising, tudo. Aí o avião decolou, eu baixei aquela parte do quando você põe o lanche, eu abaixei aquilo, botei meu cotovelo ali e botei meu pescoço mais para frente possível para poder ler todo o contrato. A aeromoça passava, perguntava se eu queria alguma coisa, eu falei, não, obrigado, não quero nada. Anotei todos os detalhes do contrato, todos os detalhes. Aí eu falei assim, cara, eu quero saber quem é essa pessoa. Aí quando o avião decolou, eu fui para frente, olhei para o cara, não reconheci, achei que era o pai dele, do Neymar, e não era. Eu trabalhava com uma agência de notícia na época, então, que era a máquina da notícia. Quando eu cheguei no escritório, eu disse, gente, eu estava no avião, eu vi o contrato, o cara não reconhece. Aí um cara falou assim, peraí, tem um advogado no Rio que cuida de todos os contratos de jogador, é esse daqui? Ele, pum. Eu falei assim, era esse cara. Aí no dia seguinte, o Anselmo publicou o seguinte, o espião da coluna estava no voo JJ 409 para São Paulo e o passageiro do assento 1C trabalhava no contrato, não sei o que. Nananana. Aí meu filho falou assim, pai, o cara da ESPN falou tipo, porra, o Anselmo tem um espião no avião, deve estar com uma dor no pescoço, danado. O cara viu o contrato todo, ou seja, outro furo. Ele acabou não indo, era um contrato estavam discutindo. Mas eu estou contando 2 coisas. Primeiro, se você não for curioso, se você não estiver no lugar certo na hora certa, você não tem um furo. Mas o Anselmo publicou 2 notas que eu passei para ele sem oferecer nenhum tipo de prova. Era minha palavra. Era minha palavra. Então, assim, pensem que o seguinte... Agora, isso aconteceu comigo com 20 e tantos anos de carreira. Não tem jeito. Você não vai conseguir dar um furo para ninguém se você não tiver credibilidade. O Anselmo publicou sem pensar 2 vezes. Se o Eduardo Mac falou que ele viu isso, né? Então, assim, isso é o tipo da coisa que eu tenho orgulho, porque, assim, isso é um trabalho, é uma construção, né? Se você não faz isso, você não chega lá. Uhum. Caraca, Marca, eu tô impressionada aqui. Eu queria entender um pouco mais como é que funciona a apuração das notícias, como nesse caso, furo, essas coisas. E como identificar que uma notícia vale mais a pena que a outra, se esse furo realmente é um furo legal, o outro não é? Como funciona isso?
eu acho que o trabalho de uma redação, de uma editoria, ele é um trabalho de complementação, né? Você está ali trocando as ideias com as pessoas. E então, quando chega uma notícia que é grande, é porque assim, hoje vocês são de uma geração onde a notícia é viva o tempo todo. Eu sou da última geração que, quando você ia para uma redação, você mastigava a notícia o dia inteiro para depois engolir de noite. Sim. Vocês mastigam e engolem tudo, porque assim, 24 horas no ar, tudo. Então, eu acho que vocês vão ter um trabalho muito grande para ter paciência e discernimento, para quando as notícias forem acontecendo, você dá um passo para trás e fala assim, preciso de mais 1 hora de notícias para eu poder entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês muito legal. Eu trabalhei na BBC 1 ano em Londres e já fiz trabalhos para a CNN. O jornalismo americano, de 24 horas, por exemplo, ele está muito mais preocupado com velocidade. Ele quer botar tudo Essa é no uma ar, outra pergunta. né? Isso é tudo rápido, rápido, rápido. Então, eu estive na CNN, conversei com o editor de internacional e falei assim, não, aqui o nosso objetivo é botar no ar. Depois a gente dá a interpretação, a gente quer que as pessoas vejam e já comecem a tirar suas conclusões. Isso para mim. Aí, eu trabalhei na BBC, que é uma empresa de jornalismo da mais renomada possível. E na BBC existe uma regra claríssima, que é o seguinte, nada é publicado se você não tiver 3 fontes. 3 fontes precisam confirmar sua notícia. Então, enquanto você não tem 3 fontes que confirmem aquilo, a notícia não vai para o ar. Então, não sei quantas pessoas aqui sabem inglês, mas assim, BBC é British Broadcasting Corporation, BBC. Aí o apelido na Inglaterra deles é blind, cego, boring, chato, clueless, sem noção. Porque eles acham que essa coisa da BBC de ser muito, né, cautelosa, tira dela um valor, né, que é de estar na frente. Só que a BBC não abre mão do seguinte, para que eu vou ficar botando notícia lá para depois ficar consertando? Né? Então, quando ela oferece a notícia já está bem apurada. Né? Então, eu acho que vocês vão viver, vocês são a geração que vão se dar conta do seguinte, velocidade não pode ser mais veloz do que é hoje. Estou sendo irônico, tá? Porque assim, eu vou contar uma coisa para vocês que é bizarra, porque assim, eu faço questão de contar. Eu estava uma vez trabalhando e precisava de um telefone de uma colega da Globo. Então liguei para uma colega da Globo e falei assim, Ana, você tem o telefone da Márcia? Isso por WhatsApp. Ela falou assim, Mac, eu estou de férias em Paris. Fala com o Jorginho. Ah, falou, obrigado. 5 minutos depois, entrou um breaking news do incêndio na Notre Dame. 5 minutos depois. Aí a Ana, minha amiga jornalista, assim, Ana, você não vai acreditar. A Notre Dame está pegando fogo. Tinha acabado de começar o incêndio, assim, tava tipo assim, 20 minutos de incêndio na Notre Dame. Ela estava no Baton Rouge, aquele barquinho que anda pelo Sena. Ela mandou para mim, por WhatsApp, imagens do Notre Dame pegando fogo. Tinha começado há 20 minutos. Eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas no Brasil, assim, estou sendo irônico, eu falo assim, eu fiz um contato para um telefone, a pessoa me diz que está em Paris, eu escuto, vejo o breaking news que tem incêndio em Notre Dame, dou a notícia para ela se informar, ela acabou trabalhando, ela foi lá para ver, não sei o quê, mas assim, as primeiras imagens que ela fez porque eu avisei para ela. E eu passei para várias pessoas, eu disse, gente, olha as imagens, não tinha nada na Globo News, ninguém tinha isso. Não é que só eu tinha, mas assim, o mundo hoje é assim. A velocidade com que as imagens, com que as notícias, né? Então vocês são muito seduzidos por essa velocidade, que vocês veem tudo muito rápido, né? Só que assim, vocês não estão vendo tudo. Vocês estão vendo só aquilo. E aquilo é muito sedutor. Porque assim, se você vê Ao mesmo tempo que está expandindo, ele é menor, o mundo. Sim, é que você está vendo aquilo é sedutor. Quem não quer ver? Nós todos somos voyeur. A gente tem um lado voyeur. A gente quer ver. Né? Só que o jornalista não pode só ver. Ele tem que entender para reportar e relatar o que realmente aconteceu. Então, assim, é um trabalho dificílimo que você tem que fazer terapia para lidar com isso. Né? Porque, assim, é tudo tão fácil de você ter, de ver. Mas só que, assim, não se ofendam. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo.
Vocês não estão vendo tudo que está acontecendo, porque assim, o mundo hoje é muito imagem, né? É. O jornalismo 24 horas por assinatura, ele é muito legal, mas ele é muito perverso. Porque assim, o custo para manter um canal 24 horas no ar é altíssimo. Então você tem que ficar ali enchendo linguiça. Então, se você parar para pensar, analisar assim, com frieza, Globo News, Band News, Record e a CNN, a maior parte da programação é debate, é opinião, é gente falando. Quase não tem jornalismo. É Porque mesmo. jornalismo custa você mandar. A CNN é uma proposta que você vê que isso é claro na CNN. Ela não tem equipe de reportagem. Ela tem pessoas que ficam em pé na porta do palácio, sei o quê, mas ela não sai para fazer matéria. Ela de noite ela reproduz documentários em inglês que ela põe legenda. Gente, eu não estou falando mal da CNN, tô falando, isso é um projeto, é o business plan, o modelo de negócios dos caras é esse. É ocupar um Uhum. espaço que eles acham que existe. Mas assim, um dos grandes perigos que a televisão hoje oferece para nós é que é excesso de opinião. Todo mundo tem opinião. Aí os blogueiros, os influenciadores, gente, blogueiro e influenciador, desculpem, sabe? Para você ter uma função como essa, você tem que ter uma estrada. E não menospreza o jovem. O jovem tem um papel, mas assim, você ficar falando coisas que você não viveu e não sabe, tem uma hora que cansa e você vai acabar se sufocando e você não vai se sustentar, né? Então, assim, isso é muito interessante porque tem todo um processo que é, Uhum. que é, que é muito complexo. Entendi. Mac, olha, a entrevista tá. O tempo tá acabando aqui no Instagram. Você importa de abrir uma outra live pra Não, não cair? não. Então, gente, eu vou encerrar essa live aqui agora só pra não cair, pra gente continuar com o Mac, escutar mais histórias do Mac e mais dicas, tá bom? Falou. Não sai daí, nem você, Mac. Já Tá. volto.